Fala pessoal, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Moro, né? Não sei se você sabe, mas para algumas pessoas, quanto mais o tempo passa, para ele melhor. Eu vou te dar um exemplo que é o caso de um time de futebol. Segundo tempo, aos 48 minutos, o time da casa tá ganhando por 3-0. Quanto mais rápido o tempo passa, para ele, para o time da casa, melhor. Só que em alguns casos, né, quanto mais o tempo passa, vai piorando a situação. E esse é um caso da política brasileira que é desses rapazes aqui, ó, que é o Sérgio Moro. Você olhando assim, aparentemente tá tudo tranquilo, tá tudo certo para ele, né? Aqui lá no Senado e tal, só que acabou que saiu aí uma decisão e o Moro recebeu péssimas notícias. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política e é muito bom ter você por aqui. Já aproveita e já deixa um like e vamos falar sobre a situação de Sérgio Moro, que tá numa situação tanto que delicada. O que que acontece? Esse Sérgio Moro que você tá vendo aí, ele surgiu, né, no cenário nacional, pelo menos para muitas pessoas, em 2004, quando ele estava aí, de certo modo, prendendo todo mundo, e agora, né, por incrível que pareça, vai ser preso por Bolsonaro e também por Lula. É incrível como a vida dá a volta. Mas, enfim, esse rapaz que você tá vendo aí, que é o Sérgio Moro, ele apareceu aí em 2004, né, onde muitas pessoas estavam ali, poxa, esse é o cara, o paladino da justiça, da moral e dos bons costumes, esse é realmente o cara, prendendo todo mundo, corrupto e tudo, né? Mal sabia a população, né, do que estava por vir e do que estava acontecendo de modo geral. Então, ele surgiu ali prendendo muitas pessoas, aí depois veio a Operação Lava Jato, não sei se você sabe, que foi um dos maiores transtornos que o judiciário brasileiro já teve, tá? E surgiu aí o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, que é um caso à parte, tá? Aí, ele, o Sérgio Moro, acabou prendendo algumas pessoas, em especial colocou alguns políticos de modo estranho na cadeia, né? E de injusto, que foi confirmado mais à frente. O Sérgio Moro acabou aí aparecendo em cenário nacional e com aquela ascensão, né? O Sérgio Moro estava, né, tendo um alcance muito grande, uma visão, o povo estava amando ele. E aí, ele, de certo modo, estava com a possibilidade de que estava fora da política e acabou aí, como eu mencionei para vocês, ou estou mencionando agora, elegendo, né, ou ajudando diretamente a eleger o Bolsonaro como presidente, tá? Isso em 2018. Logo, com o passar do tempo, ele se tornou ministro do Bolsonaro, ou ministro da Justiça, ou da Injustiça, Sérgio Moro. Enfim, se tornou lá alguma coisa lá do Bolsonaro que você já sabe, né? Aí o tempo foi passando, ele foi ganhando um destaque nacional, bajulado por muitos e por muitas, enfim, né, Vera? Aí, enfim, o Sérgio Moro teve aí esse destaque, né? E as pessoas achavam que ele era acima de tudo e acima de todos. Em 2022, ele estava aí cotado para ser o presidente do Brasil. Nem imagina um cara desse. Não, não imagina não. Enfim, né? Antes disso, já deixa um like aí que eu vou te falar o que vai acontecer com o Sérgio Moro que deixou ele tão triste. O Sérgio Moro, né, era cotado aí como para ser presidente do Brasil, enfim, que era o cara mais top, coisa e tal, só que as coisas mudaram. Parece que não teve ali um apreço pela população, as pessoas consideraram como um traidor, né, do Bolsonaro e jamais poderia colocar um traidor como presidente da República. Enfim, Sérgio Moro saiu aí como candidato a ser, de certo modo, um deputado. Foi, de certo, como é que eu posso mencionar? Foi caçado, ou caçado não, né? O pessoal partiu para cima dele, ingressaram com a ação e não deixou ele ser deputado aqui em São Paulo. Ele correu e foi lá para o Paraná e, de certo modo, acabou aí sendo um senador lá pelo Paraná. Só que, diante de tudo isso, é importante a gente lembrar, né, o como a situação do Sérgio Moro ficou delicada, porque ele teve uma exposição muito grande, era candidato para ser presidente da República, já não era mais, então ele foi tendo uma exposição muito grande, gastando muita coisa, e aí o PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PL do Bolsonaro, o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto, decidiram ingressar com ação, né, contra o Bolsonaro, contra o Sérgio Moro, que tá aqui sorridente e tal. E até então tava tranquilo. Só que o Ministério Público, para poder piorar a situação, um revés, uma reviravolta no caso, o Ministério Público simplesmente decidiu aceitar aí, de certo modo, fazer a denúncia contra o Sérgio Moro e a coisa foi se complicando. O Sérgio Moro vai ter, né, tava em recesso aí o judiciário, mas vai voltar aí, eu acho que agora, acho não, né, segundo a matéria do Globo aqui, fala que o judiciário
vai voltar de férias, essa que é a realidade, e isso atrasa muito a vida do Sérgio Moro, porque ele já foi lá, deu um depoimento, já colheu todas as provas e a casa caiu, porque de certo modo vai ser julgado o mais rápido possível e as pessoas já estão dando ele como um ex-senador como um ex-senador. Essa que é a realidade. Segundo a matéria do Globo, diz o seguinte: mesmo com o Legislativo e o Judiciário em recesso neste mês de janeiro, 2024 promete aí, de certo modo, complicar a vida da política, tá? Tá aí a situação do Sérgio Moro, que tá muito complicada. Mas quando que o Judiciário volta? Em dezembro, o ex-juiz federal da Lava Jato prestou depoimento na Justiça Eleitoral, tá? Mas, enfim, o recesso do Judiciário termina dia 8, quando as diligências serão retomadas. E a expectativa é de que o processo siga aí a plenário em seguida. Ou seja, né, o Moro vai ser condenado por abuso de poder econômico, de poder político e econômico durante as eleições de 2022. Ou seja, a casa caindo para o Sérgio Moro, vai ser cassada aí ainda esse ano de 2024, vai se tornar inelegível por 8 anos e como não tem foro privilegiado, é bem provável que a prisão espera não só o Bolsonaro, mas também o Sérgio Moro. Ou seja, a coisa vai se complicando para o Sérgio Moro, porque ele sem um cargo político, essa não é nem especificamente pela quantidade de dinheiro que paga para um senador. Essa que é a realidade, tá? Não é nem por isso, mas é o foro privilegiado, que de certo modo impede que a polícia civil, a polícia militar, enfim, que a polícia, até mesmo a polícia federal, né, o prenda imediatamente. Então, o Sérgio Moro está ali, de certo modo, coberto pelo manto aí, né, do foro privilegiado. Só que a partir desse ano ele vai ficar descoberto e vai passar muito frio, né, e provavelmente vai ser enjaulado. Gente, obrigado pela presença. Esqueci de pedir o like, mas deixa o like aí, ajuda demais. Agradeço a você e a gente se fala amanhã às 18h30. Comenta aí o que você acha de tudo isso. Valeu!